Certo, pessoal, dando início aqui à nossa apresentação do trabalho de EHC, nós vamos mostrar o projeto intitulado Violão Fácil, que pretende ajudar pessoas com pouco ou nenhum conhecimento sobre violões a encontrar o instrumento ideal para si ou para outra pessoa, de modo a suprir as necessidades artísticas ao menor preço possível. Aqui no nosso portfólio temos logo algumas informações essenciais para se comprar um violão, como por exemplo o tipo de corda, o tipo de madeira, o modelo e o estilo que a pessoa que vai comprar o violão pretende tocar. Nós chegamos a essas conclusões a partir de uma desk research que eu vou abordar em maiores detalhes ao longo do trabalho. Então, nesse primeiro modelo, a gente destaca uma affordance nos botões de Saiba Mais, que evidenciam qual ação é possível fazer com esse botão. E clicando em cada um deles, a gente vai para a respectiva seção que contém mais informações sobre esses aspectos que eu mencionei. E ao final de cada seção a gente tem um novo botão que novamente vai ter um affordance explícito que quando se clica nele, a gente retorna para o topo da página, dispensando que o usuário faça isso de forma manual. O mesmo comportamento acontece para todas essas opções, mas eu não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então, logo abaixo desse menu interativo, a gente tem alguns botões de navegação. Para essa primeira etapa, nós focamos no design, que é responsável por indicar os métodos utilizados na solução de algum problema, que no caso é a compra de violões por pessoas sem experiência. Então, a gente tem esse primeiro botão de projeto, que ao receber um clique, abre um PDF com tudo que nós fizemos até esse momento. E como essa etapa é só a primeira parte do trabalho, esse arquivo ainda está em construção e será atualizado etapa após etapa. Uma outra forma de visualizar tudo que a gente fez até agora é clicando no botão Design, que vai levar para uma outra página dentro do nosso portfólio. Novamente, a gente tem um menu interativo com um resumo sobre cada uma das técnicas que foi utilizada, ao clicar aqui no Saiba Mais. E a gente vai começar falando sobre o Desk Research, que a gente sabe que é um método que consiste na busca e na reunião de informações já existentes para adquirir conhecimento sobre um determinado tópico, ajudando na tomada de decisão para um projeto em UX. A pesquisa ela deve passar por fontes confiáveis, como produtos já existentes no mercado, dados disponíveis na internet, mídia e informações comerciais. E dentre as suas vantagens, a gente destaca o baixo preço de realização, além de ser um método mais rápido, e a grande disponibilidade de dados faz com que ele também seja mais fácil de ser executado. A partir disso, nós pesquisamos quais os desafios que os musicistas encontram na hora de comprar um violão em lojas de varejo online, sites, canais especializados em livros-textos que tratam do instrumento e da luteria, de modo a encontrar aspectos essenciais na formação do violão. Assim, a gente definiu 3 categorias sobre o problema analisado, e o primeiro deles são as certezas, onde mostramos quais conclusões chegamos sobre o assunto. Depois, as suposições, que são hipóteses que precisam ser confirmadas, e as dúvidas, que são aqueles tópicos que nós ainda não sabemos sobre o assunto. E o resultado é sintetizado nessa tabela. Então, de certeza, a gente sabe que o mercado está em alta, o violão é um instrumento polivalente, a maioria dos usuários procura um instrumento por hobby, existe uma dificuldade em escolher a corda ideal, o modelo ideal e também a madeira do violão. Quanto às suposições, a gente imagina que esses fatores desmotivam as pessoas a comprar um instrumento e a falta de explicação sobre esses conceitos dificulta a compra. E quanto às dúvidas, a gente tem dúvidas sobre qual a faixa etária do público-alvo pretende comprar esse instrumento, qual o repertório mais procurado e qual a capacidade de locomoção com o instrumento, que são fatores que vão implicar também na sua compra. Outra técnica que nós utilizamos foi a análise competitiva, que é um processo de estudo de concorrência, podendo ser uma análise profunda das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor. A partir do Desk Research, nós chegamos em 4 serviços de guias de compras, sendo eles o Bemol, o Guia de Compras da Água Brasil, o Guia de Compras.com.br e o Guia de Compras do G1. Tais serviços foram selecionados por estarem bem avaliados nas lojas de aplicativo, como é o caso dos 2 primeiros, ou por serem guias completos e que são referência na compra e comparação de produtos, como no caso dos 2 últimos. O objetivo, então, é encontrar features e pontos positivos que fazem essas ferramentas referências quando o assunto é buscar por algum produto desejado na internet. E ainda são indicados seus pontos negativos a serem evitados.
Tudo isso está sintetizado aqui nessa tabela que vocês podem acompanhar posteriormente com o link do portfólio que nós vamos deixar disponível. Indo para a terceira técnica que nós utilizamos, ela é o do questionário, que é composto por um número grande ou pequeno de questões, que são apresentadas por escrito e que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. Ele possibilita um grande número de pessoas de diversas localizações geográficas participando, e tudo isso a um baixo custo, sem interferência de aparelhos eletrônicos e garantindo o anonimato das respostas. Além disso, ele não expõe os pesquisados à influência do pesquisador, eles são fáceis de ministrar, dentre outras várias vantagens. A ideia, então, é receber, em um primeiro momento, respostas mais abrangentes, mas muito valiosas, além de permitir a coleta de dados e informações de forma rápida. Para o projeto Violão Fácil, foi criado um questionário dividido em sessões, que visa colher tanto os dados demográficos quanto informações sobre usos e objetivos dos usuários. Por último, a seção sobre experiência ajuda a desenhar uma base para o que pensamos sobre quais tecnologias nossa sugestão deve se apoiar. Os usuários que desejassem se voluntariar para participar da etapa seguinte deveriam deixar o seu e-mail para contato. O questionário ele ficou disponível para receber respostas entre os dias 5 e 9 de maio, totalizando 5 dias, e o tempo médio para preenchimento foi de 3 minutos. Foram colhidas 47 respostas, das quais 13 deixaram seus e-mails para a próxima etapa. Algumas features de destaque podem ser observadas a seguir, como por exemplo a faixa etária, de quem usará o violão, com predominância para pessoas entre 18 e 25 anos. Depois a gente pode ver a relação entre quem já comprou um violão, que são as pessoas entre os entrevistados somaram 44,7%, e quem nunca teve essa experiência, que somou 55,3%. Dentre os que não compraram, boa parte recorreu a pesquisa na internet. Dentre os que compraram, boa parte recorreu a pesquisa na internet e sugestão do vendedor. E o local de compra de preferência foram as lojas físicas. Dos estilos mais almejados pelas pessoas se destacam bossa nova, pop e rock. E finalmente a gente tem uma análise mais detalhada sobre aspectos técnicos do instrumento, como tipo de corda, calibre, tipo de madeira e o modelo. A quarta e última técnica que nós utilizamos foi a entrevista, que tende a ser uma maneira rápida e fácil de coletar dados do usuário. E para o projeto em questão foi aplicada uma entrevista semi-estruturada, que consiste em um modelo de entrevista flexível. Ou seja, ela possui um roteiro prévio, mas abre espaço para que o candidato e o entrevistador façam perguntas fora do que havia sido planejado. Dessa forma, o diálogo se torna mais natural e dinâmico, e dentre as suas vantagens destacam-se a possibilidade de o recrutador improvisar e conduzir a entrevista conforme as questões mais relevantes, além da combinação de algumas perguntas abertas e fechadas. A gente apresenta ainda algumas perguntas que foram feitas, mas só lembrando que como a entrevista é semi-estruturada, outros tópicos foram aparecendo, durante a conversa. Após tal procedimento, os entrevistados foram divididos em 3 grupos: iniciantes, intermediários e experientes. Na primeira camada, entraram aqueles que não dominam os aspectos técnicos do violão, como modelo apropriado para determinado estilo, tamanho do instrumento, tipo de madeira e tipo de corda. Esse grupo é caracterizado pela alta dependência de suporte no momento da compra. Na camada intermediária estão os usuários que apresentam algum conhecimento nesses aspectos técnicos, e a maioria mostrou consciência sobre o tipo de corda e as características que o violão deve ter em seus respectivos estilos. Eles são auxiliados no momento da compra, mas não são totalmente dependentes, como os usuários iniciantes. Por fim, a gente tem os usuários experientes que conhecem todos os elementos e são capazes de escolher por conta própria o melhor modelo para si ou para o outro. E eles foram úteis ao fornecer informações e dicas que podem estar presentes no projeto final e que irão auxiliar usuários com menos conhecimento. E aqui a gente tem uma classificação entre os entrevistados, analisando o contexto, quais foram os pontos de pânico que eles tiveram, o comportamento que se repetiu e o prazer em exercer toda essa consulta. E nós vamos agora para as perguntas dessa primeira etapa. Agora eu vou apresentar as perguntas e respostas do nosso primeiro trabalho de HC. Algumas dessas informações o Rômulo já falou, mas o meu objetivo aqui é responder as perguntas de forma mais clara e objetiva. Pode passar, por favor.
Bom, a primeira pergunta é quais são as nossas metas de design e por que a escolha dessas metas? Pode passar. Bom, eu vou apresentar elas por ordem de prioridade. A primeira foi a usabilidade, que diz respeito à facilidade de uso de determinada função ou utilidade. Desse modo, a plataforma deve ser fácil de utilizar, intuitiva e apresentar facilidade de recordação, uma vez que o usuário ele só compra um violão esporadicamente, poucas vezes na vida. Bom, a segunda meta é a comunicabilidade, que diz respeito à capacidade da nossa interface de comunicar ao usuário a lógica do design, ou seja, as intenções do designer agente e os princípios de interação resultantes das decisões tomadas durante o processo de uso. Dessa forma, o violão fácil deve expressar suas intenções adequadamente por meio da interface, assegurando que o usuário consiga prever e compreender o que fazer no sistema para realizar as tarefas sozinho, com eficiência, facilidade, evitando ambiguidade na interação e com uma comunicação em mão dupla entre o usuário e o sistema. Assim, o usuário entende a mensagem do design e consegue interagir com o sistema, ao passo que esse mesmo sistema responde às ações do usuário, informando o que está acontecendo, evitando frustrações durante o uso. Primeiro é a experiência de usuário. Bom, quando a gente pensa em experiência de usuário, a gente deve pensar em algo com foco nas necessidades do usuário final para que o produto possa resolver um problema de forma usual e efetiva. Além disso, não é só a interface do produto que é levada em conta, sendo cada ponto da jornada, do início até a compra, a finalização, sendo importantes. Desse modo, o projeto considera os interesses artísticos de seus usuários, além de outras características que podem tornar a experiência com o violão mais agradável, seja material, espessura, o tamanho, de acordo com a pessoa, a espessura das cordas, a capacidade de locomoção com o instrumento. E por último, a acessibilidade. O projeto ele preza por uma solução que não apresente barreiras na utilização, proporcionando um uso igualitário para todos os envolvidos. Apesar de não focar em uma técnica específica, a plataforma deve seguir todos os princípios básicos do design inclusivo. Pode passar. Bom, a segunda pergunta. Qual o processo de design está guiando o desenvolvimento do nosso projeto de interação? Bom, a gente escolheu o processo de design centrado no usuário, que é um processo iterativo de desenvolvimento baseado e focado nas necessidades do usuário. Em outras palavras, é sobre entender os objetivos do nosso usuário final para que o nosso produto que está em desenvolvimento se adapte e satisfaça os interesses dele. Pode avançar. Bom, qual estratégia de design foi utilizada pelo grupo e por quê? A estratégia de design escolhida foi a dirigida para a solução, porque eu e Rômulo a gente se dedicou a investigar as principais dúvidas e dificuldades que usuários enfrentam na compra de instrumento e, a partir disso, imaginar as possíveis soluções para esses problemas. Pode avançar. Por que dizemos que o design da interação vai além do design da interface? Pode avançar. Bom, enquanto o design da interface ele consiste no desenvolvimento de aplicações que visam facilitar a experiência do usuário e estimular sua interação com o objeto físico e digital, o design de interação, ele além de se preocupar com o design de produtos e serviços, ele também leva em conta itens além do desenvolvimento, de modo a considerar a maneira como os usuários vão interagir de forma mais profunda com o sistema. Pode avançar. Bom, a quinta pergunta é se nós aplicamos algum estudo piloto e o que é um estudo piloto. Pode avançar. Bom, um estudo piloto é um experimento de pequena escala que é capaz de reproduzir os meios e os métodos planejados para determinado estudo. Ele testa a adequação de todos os instrumentos e procedimentos contidos no método, de modo a possibilitar que a gente adapte o que foi feito, as mudanças que a gente julgue necessário através do teste, para a coleta de dados definitiva. Para o nosso projeto, para o Violão Fácil, foi adotado um teste piloto para o questionário e para as perguntas das entrevistas. No questionário, ele foi avaliado pela professora e pelos nossos companheiros de classe antes de ser submetido aos usuários finais. E para as perguntas da entrevista, eu e o Rômulo avaliamos entre nós dois a relevância das perguntas, reformulando as perguntas que nós julgávamos interessantes reformular. Ambos os testes foram voltados para a IHC. Pode avançar. Bom, a sexta pergunta é: por que é importante aplicar mais de uma técnica de coleta de dados e qual técnica deu o melhor resultado no nosso projeto? Pode avançar.
Bom, o uso de mais de uma técnica de coleta de dados, chamado de triangulação, é importante para que o pesquisador possa constantemente revisar o método de construção do conhecimento, refinar e sofisticar a pesquisa, além de prover amplitude e profundidade da mesma, permitindo a duplicação e reprodução dos estudos qualitativos e superando as limitações de um único método de pesquisa. Também é bom para validar dados. Nós consideramos que as duas técnicas foram boas e apresentaram resultados muito bons, à sua maneira, mostrando as particularidades e o comportamento dos usuários ao lidar com a compra de um violão pela primeira vez. Pode avançar. Bom, a 7ª pergunta o grupo sugere aplicar outra técnica para aumentar a qualidade de seus achados? Qual e por quê? Pode avançar. Bom, falando um pouco dos estudos que a gente fez, além da pesquisa 10, que da análise competitiva e do questionário, que eram pré-requisitos para o trabalho, a gente adotou também a entrevista semi-estruturada. Ela é importante para levantar insights, para gerar conhecimento profundo sobre o desafio e entender as reais necessidades das pessoas e todos os atores envolvidos no sistema, além de serem uma forma rápida e fácil de coletar dados dos usuários. Outras técnicas que não foram implementadas, mas que eu e Rômulo acreditamos que agregariam muito ao trabalho, é o brainstorming, que consiste no compartilhamento espontâneo de ideias para encontrar soluções para o problema e gerar insights de criatividade, e o shadowing, que é um método de pesquisa qualitativo, onde o pesquisador acompanha o usuário enquanto ele resolve um problema a ser explorado e enquanto ele utiliza um produto ou serviço, que no caso seria a compra de um violão. Pode avançar. Bom, a nossa última pergunta: como foram aplicados os procedimentos de ética? Como o Rômulo já chegou a falar, a gente aplicou procedimentos éticos nas etapas de questionário e de pesquisa. Nelas, os participantes eles tiveram que concordar com os termos de uso para participar de forma livre e eles tiveram sua confidencialidade, sua privacidade e seu anonimato mantidos, ao ponto que foram informados que poderiam abandonar o estudo a qualquer momento, embora isso não tenha acontecido. Durante todo o processo foram assegurados o conforto dos participantes e a polidez do tratamento. Bom, muito obrigada. Nós somos a Patrícia e o Rômulo e essa foi a apresentação da primeira etapa do nosso trabalho para a disciplina de projeto de IHC.